Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e nesse vídeo nós vamos continuar com a aula 2.1, falando do tema ionização, dissociação e dissolução e discutindo também um pouco das teorias de Arrhenius. Tá? Se você não viu o nosso vídeo anterior, clica aí em cima que ele vai aparecer no link para você, ele também está na descrição do vídeo. Tá? Antes de começar o vídeo, eu convido você a se inscrever no canal para receber os nossos novos vídeos e, é claro, deixe o joinha para você apoiar o nosso canal. Mesmo que você não goste do vídeo, se você não gosta do vídeo lá no final, você vai lá e tira o joinha, beleza? Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos à aula. Olha, quando a gente fala da formação de soluções aquosas, pressupõe então a ideia de que nós temos a água, né? Mas antes de falar exatamente da formação das soluções aquosas, a gente define o que seria uma solução. Solução, então, seria uma mistura homogênea, aquilo que apresenta apenas uma única fase. E no caso de soluções aquosas, nós temos uma única fase contendo água, que é a espécie principal em solução, em maior quantidade, que a gente chama de solvente, e um soluto, correto? Olha, vai variar as situações onde a água vai estar em maior quantidade, mas no caso de soluções aquosas, pressupõe essa ideia. A água é a espécie em maior quantidade. Perfeito? E aí eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos de soluções aquosas. Primeiro, água e sal, em NaCl, né, o sal de cozinha. Água e HCl, o ácido clorídrico, que misturados formam uma solução aquosa. Água e hidróxido de sódio. Água e açúcar. Colocando os nomes oficiais aí, nós temos cloreto de sódio, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e sacarose. Uma coisa em comum com todas as soluções aquosas que vocês têm aí na figura para observar é que em todos os casos você tem um aspecto transparente, você tem um aspecto único, uma única fase. Se não tivesse nenhuma informação no rótulo, por exemplo, na solução de ácido clorídrico e na solução de hidróxido de sódio, seria impossível identificar visualmente qual seria qual solução. Ok? Esse é um dos aspectos principais das soluções aquosas. Aparentemente, elas têm o mesmo aspecto, desde que não tenha uma espécie presente ali que dê cor específica à solução. Tá? Existem soluções, por exemplo, que podem apresentar coloração dependendo do soluto dissolvido. No caso desses 4 solutos, é bem pouco provável que você visualize aspectos diferentes. Para começar, então, nós vamos falar do processo de dissociação iônica. Dissociação significa separação, iônica, íons. Para começar isso, a gente vai falar da dissolução do cloreto de sódio, o sal de cozinha, em água. A figura que está apresentada para vocês, ela está disponível no site da Química Nova Interativa, da SBQ, o quenint.sbq.org.br. Eu acho que vale a pena a visita ao site, tem muita coisa interessante lá. Mas, deixando isso de lado, vamos analisar o composto NaCl. Ele tem na composição um ametal, que é o cloro, um ametal com elevada eletronegatividade, e um metal, que é o sódio, com elevada eletropositividade ou baixa energia de ionização, facilidade em perder elétrons. E isso caracteriza, então, a formação de um composto iônico, uma espécie com facilidade em perder elétrons e outra espécie com bastante afinidade para elétrons, onde eu vou ter, então, essa transferência de elétrons com a formação de cátions sódio e ânions cloretos, que vão estar ali num retículo cristalino, formando um composto iônico. Os íons, então, no NaCl, eles existem mesmo que não tenha as moléculas de água presente. Você tem um composto contendo íons, um composto iônico. Retículo cristalino, retículo vem da ideia de rede, ok? Então, se eu pego o cloreto de sódio, que está representado de outra forma aí para vocês, né? Bolinhas verdes cátions, bolinhas cinzas ânions, coloco o cloreto de sódio na presença de um solvente como a água, que é uma molécula polar, né? Polar porque ela tem um polo negativo no oxigênio e polos positivos no hidrogênio. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo dessa ligação. O que vai acontecer ao misturar as moléculas de água vão começar a se aproximar da estrutura do cloreto de sódio, estabelecer interações. Essas interações são interações entre o íon e o dipolo da molécula da água. E olha, como essas interações são muito numerosas, pode acontecer de as moléculas de água separarem cátions e ânions, desde que a interação seja mais forte, a interação das moléculas de água com os íons seja mais forte do que a ligação iônica. Olha, uma molécula de água e um íon teria uma interação muito fraca, mas várias moléculas de água e um íon teriam uma interação relativamente mais forte. Essas interações, então,
são as interações chamadas íon dipolo. Elas são as responsáveis pela separação dos íons no cloreto de sódio. Isso faz então com que o cloreto de sódio seja solúvel em água. A equação química do processo então seria NaCl, a água ali em cima da setinha, né, porque ela não é um reagente, ela apenas separa os íons, e Na+, Aq de aquoso e Cl- aquoso. Ou seja, os íons NaCl que já existiam no início, eles apenas foram separados pelas moléculas de água. Um processo conhecido então como dissociação iônica. Existem alguns aspectos importantes dessa dissociação. Acompanhem comigo. NaCl, quando dissolvido em água, gerou íons Na+, e Cl- rodeados por moléculas de água. E como na fase sólida eles não tinham mobilidade, eles não conduziam eletricidade. NaCl sólido não conduz eletricidade, mesmo tendo espécies carregadas. Mas ao ser colocado em água, esses íons eles se tornam livres. Livres porque as moléculas de água elas podem se mover carregando esses íons. Então você tem uma solução que a gente classifica como eletrolítica. Soluções eletrolíticas são aquelas capazes de conduzir eletricidade. E toda espécie que gera uma solução eletrolítica, nós chamamos de eletrólito. O NaCl, então, é um eletrólito que, ao ser dissolvido em água, gera uma solução eletrolítica. Olha, qual que é a implicação disso? Simples. Se você tiver uma solução aquosa, se você não sabe se ela é água pura ou uma solução eletrolítica, você pode fazer o teste da seguinte forma. Coloque 2 eletrodos na solução, 2 eletrodos metálicos, conecte esses eletrodos a uma bateria e se você colocar no caminho desses eletrodos uma lâmpada, essa lâmpada a princípio acenderia, correto? Indicando que os 2 eletrodos lá na solução, embora não estejam encostados uns no outro, eles estão de certa forma conectados. A solução ela permite a condução de eletricidade, porque na solução aquosa há a movimentação de cargas. Tudo bem? Deu para entender? Agora, outros exemplos de eletrólitos, nós temos aqui, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é uma base, não é um sal, mas também gera uma solução contendo íons. Está lá, NaOH, ao ser colocado em água, gera íons Na+, e OH-. Esse NaOH, o hidróxido de sódio, é comercialmente conhecido como soda cáustica. Você compra ele para desentupimento de ralos, de vasos, ok? Temos um outro exemplo aqui, que agora sim temos um sal, o cloreto de cálcio. Não preocupa ainda com essa questão da nomenclatura, preocupa mais um pouco com a fórmula, porque a fórmula você conseguiria montar o cálcio, um metal alcalino terroso, com 2 elétrons na última camada, e o cloro com 7 elétrons na última camada, ele formaria então um composto iônico com fórmula mínima CaCl2, que ao ser colocado em água geraria íons cálcio 2+, e 2 íons cloros para cada íon cálcio gerado, correto? Então essa daí seria a estequiometria da dissolução, da dissociação iônica, perfeito? Mas em ambos os casos nós temos compostos chamados de eletrólitos que geram, ao ser dissolvidos em água, soluções eletrolíticas. Perfeito, deu para entender? Se deu para entender, então, vamos pegar aqui outros exemplos. O hidróxido de alumínio, ao ser colocado em água, gera íons Al3+, e 3OH-. Ele é uma base, libera íons OH-. Só que esse daqui a gente chama ele de um eletrólito mais fraco, porque a quantidade de íons geradas é um pouco menor, porque ele tem as suas ligações um pouco mais fortalecidas. As moléculas de água não conseguem separar com tanta facilidade. De fato, o hidróxido de alumínio é até pouco solúvel em água. Temos aqui também um sal, o sulfato de alumínio, Al2SO4,3. O alumínio tem NOx 3+, veja lá depois na playlist o vídeo de NOx para você lembrar disso. E o SO4 veio do H2SO4, então ele tem carga 2-, é um ânion composto. E a fórmula dele você iria obter invertendo os índices, Al2SO4,3, que ao sofrer a dissociação iônica geraria 2Al3+, e 3SO4 um sal, ele libera cátions e ânions diferentes de H+, e OH-. Tá? Fique tranquilo também com essa definição, a gente vai voltar nela. Pause o vídeo então agora, pegue esse exemplo, faça ele por você mesmo e depois poste a resposta no comentário. Nós temos 2 exemplos para você fazer a dissociação iônica. Dá uma pesquisada, dá uma pensada, beleza? Ok? Vamos para frente. Pausou, deixou a resposta lá para a gente. Não esquece do joinha, por favor.
Resumindo então as ideias por trás da dissociação iônica. A dissociação iônica ocorre quando nós temos um composto iônico, que nós chamamos de eletrólito, que ao ser dissolvido em água, tem os seus íons dissociados, ou seja, separados, gerando uma solução eletrolítica, condutora de eletricidade. Uma observação: alguns compostos iônicos sofrem dissociação iônica em uma pequena extensão, pois são considerados insolúveis em água. Um exemplo é o hidróxido de alumínio, que eu já mostrei para vocês. Outro exemplo que eu dou aqui é esse sal, o sulfato de cálcio, que ao ser colocado em água, gera íons cálcio 2+, e íons SO4 2-, mas uma pequena quantidade. O seu retículo cristalino ele tem as ligações muito fortes, de modo que as moléculas de água elas conseguem arrancar apenas uma pequena fração dos íons do retículo. Isso caracteriza o composto como insolúvel. Para você ter uma noção, né, um composto, um material do nosso dia a dia que tem grande quantidade de sulfato de cálcio é o giz escolar. O giz escolar, a composição principal dele é o sulfato de cálcio, que é insolúvel em água. O gesso também, ok? Então temos aqui pequena quantidade de íons. Segundo conceito, ionização. Então, olha, no conceito de ionização, nós podemos analisar pela morfologia da palavra, ionização. Pela palavra, ela passa a ideia de que é a ação de tornar algo em iônico, ou seja, algo que não tinha íons passará a ter. Para entender isso, a gente vai fazer o processo de dissolução do cloreto de hidrogênio, HCl, em água. O HCl, então, ele é um composto onde eu tenho um ametal, que é o cloro, e um outro ametal, que é o hidrogênio. Como os dois são ametais, eles têm razoável tendência de formar ligações com compartilhamento de elétrons, ligações covalentes. Embora seja uma ligação covalente, ela não é uma ligação covalente apolar. O cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Os elétrons dessa ligação covalente, a nuvem eletrônica, vai estar mais próximo do cloro do que o hidrogênio. Perfeito? Mas, de qualquer forma, nós temos um composto molecular, onde eu tenho moléculas isoladas de HCl. Isso quer dizer o seguinte: nós não temos íons, não existe íon H+ e íon Cl- no cloreto de hidrogênio puro, correto? O cloreto de hidrogênio na temperatura ambiente é um gás, na verdade. Mas na hora que eu borbulho o cloreto de hidrogênio em água, essas moléculas do HCl, que é o cloreto de hidrogênio, vão começar a interagir com as moléculas de água, formando interações intermoleculares. Essas interações a gente conhece como do tipo dipolo-dipolo, correto? A molécula de água tem um seu dipolo interagindo com a molécula de HCl. Se o composto molecular fosse o HF, seria uma interação que a gente classificaria como ligação de hidrogênio. Tá? Normalmente a gente classifica como ligação de hidrogênio só quando eu tenho o hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. Perfeito? Vamos enxergar então o que acontece. Coloquei o HCl em água. Na verdade, vão ter muitas moléculas de água rodeando o HCl e fazendo interações com o HCl e moléculas de água fazendo interações com outras moléculas de água. Vamos perceber aqui as primeiras moléculas, a molécula de HCl que é o soluto e a molécula de água que é o solvente. Perceba aqui que nós temos algumas moléculas que estão muito próximas do HCl. Aqui eu tenho uma interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo, só que as moléculas são muito numerosas. O que pode acontecer é, essa ligação no HCl, ela pode ser forçada a se romper pelas fortes interações com numerosas moléculas de água. Quando isso acontecer, você vai separar a molécula de HCl, quebrando em H+ e Cl-. Esses H+, eles podem ser envoltos ali por moléculas de água, ou formando o íon H3O+, dependendo da definição que você estiver usando, ou formando o íon H+, tá certo? No processo mais realístico, é mais provável que a interpretação correta seja o íon H3O+, ok? E o Cl- também vai ficar rodeado por moléculas de água, tá lá? Cl- envolto por várias moléculas de água. E aí o HCl, que era um composto molecular, ele passou a ser um composto contendo íons quando dissolvido em água, que a gente inclusive não chama mais de cloreto de hidrogênio, a gente vai chamar ele de ácido clorídrico quando ele estiver dissolvido em água. Se nós formos então representar a equação para o processo, HCl em água vai gerar íons H+, mais Cl-.
né? Uma outra interpretação seria HCl mais H2O, a água ioniza o HCl, formando o íon H3O+, esse íon H3O+, rodeado por moléculas de água, por isso o Aq, e o íon Cl- rodeados também por moléculas de água. A única diferença é as definições. Na primeira nós temos a teoria da dissociação iônica de Arrhenius e na segunda nós temos a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, tá certo? Nos nossos vídeos iniciais nós vamos utilizar principalmente as teorias da dissociação e ionização, né, de Arrhenius, tá? Mas um comentário rápido. Na teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, nós temos aí o íon hidrônio, que é o H3O+, esse seria o nome. Na primeira seria apenas íon H+, mesmo, ok? Agora, vamos analisar uma outra situação da ionização, que é o fato dela poder ocorrer em mais de uma etapa. Vamos pensar aqui na ionização do ácido carbônico. Ácido carbônico, H2CO3. Eu tenho aí a fórmula estrutural plana do H2CO3. Hidrogênio ligado a oxigênio, oxigênio ligado a carbono e carbono ligado com a dupla a um outro oxigênio. Repare que o carbono fez 4 ligações, completou a valência, e cada oxigênio fez 2 ligações, completando a sua valência, e o hidrogênio apenas uma ligação, também completando a sua valência. Essa então é a fórmula estrutural. O processo ele pode acontecer em duas etapas. Primeira etapa, H2CO3 aquoso, na presença de moléculas de água, libera um H+, tá? E um HCO3-. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa, o HCO3-, ele libera o segundo H+, formando o CO3-2-. E um processo global seria a soma dessas etapas. Repare que o HCO3- produzido na primeira etapa, ele é consumido na segunda etapa. Então, se eu somo essas duas etapas para ver o processo partindo do início e chegando no final, você vai ter H2CO3 liberando 2H+, e CO3-2-. Professor, para que eu não entendi nada. Então vamos analisar de outra forma. Eu posso pegar o H2CO3 e pensar na quebra das ligações, tá certo? Se eu quebro as duas ligações no H2CO3, eu vejo que sairão um H+ por vez. Se eu tiro o primeiro H+, fica HCO3. A saída do primeiro H+ deixa uma carga negativa, por isso HCO3-. E a saída do segundo H+ deixa uma segunda carga negativa. E aí saíram os dois H+, ficou o CO3-2-. É só pensar então na ideia do número de oxidação, né, que seria a carga que cada elemento teria quando caso a ligação fosse rompida por completo. Beleza? Deu para ficar claro? Se deu, vamos tentar analisar no próximo exemplo. Mas antes, só deixando aqui a classificação. Esse H2CO3, o ácido carbônico, ele é classificado como um diácido por possuir 2 hidrogênios ionizáveis. Vamos analisar aqui um próximo exemplo, que seria a ionização do ácido fosfórico, que eu apresento a fórmula estrutural dele para vocês. Tá? H3PO4, ele tem 3 hidrogênios, né, que você está aí destacados em vermelho, e a gente vai pensar então no processo de ionização. Primeira etapa, H3PO4 gera H+ e H2PO4-. Pense assim, olha, tirei um H+ e ficou o que está ali do lado direito da fórmula, que é H2PO4 e uma carga negativa, que veio da quebra da primeira ligação, correto? Agora, a gente pode pensar que essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós temos o H2PO4, que vai liberar mais um H+, formando agora o HPO4-2-. Então, a saída do primeiro gerou uma carga negativa, a saída do segundo gera mais uma carga negativa. E se eu pensar na terceira etapa, eu vou ter o PO4 3-. São 3 cargas negativas e 3 H+ que saíram no total. O processo global, então, você não tem H2PO4-, porque ele foi formado na primeira e consumido na segunda. Você não tem HPO4-2-, porque ele foi formado na segunda e consumido na terceira. E o processo global só tem o PO4 3-. É pensando que a ionização ocorreu por completo, né? Você teve as 3 etapas de ionização. Agora, só repara na palavra ionização, né? Você não tinha íons no início, mas após colocar o H3PO4 em água, você tem os íons. E como ele tem 3 hidrogênios que podem ser ionizados, ele é chamado de triácido. Ok? Então, de novo, pause o vídeo,
Pega esse exemplo, que é o H4P2O7, que é um tetraácido, você vai fazer esse exemplo e colocar também a resposta no comentário. Comente aí pra gente, ou se você vê a resposta correta que bate com a sua, dá um joinha lá na resposta correta, beleza? Represente então essas equações químicas para ionização em etapa desse ácido, que é o ácido pirofosfórico, e coloque também o processo global. Perfeito? Pausou aí? Fez? Colocou lá pra gente? Perfeito. Vamos pra frente. Resumindo o conceito de ionização. Ionização, então, ela ocorre quando nós temos um composto molecular, classificado como eletrólito, que ao ser dissolvido em água tem suas moléculas ionizadas, gerando uma solução eletrolítica, ou seja, condutora de eletricidade, correto? Então o composto precisa ser molecular e ao ser dissolvido em água, ele vai gerar esses íons. Uma observação. Você pode até ter ficado com a impressão de que todos os exemplos foram os ácidos. De fato foram. Mas nós temos, por exemplo, a ionização das moléculas de amônia, que ao ser colocada em água, elas também sofrem ionização gerando íons OH-. Tá? Se você também está estudando química orgânica, você vai ver que alguns compostos orgânicos, principalmente os compostos orgânicos nitrogenados, também podem sofrer essa ionização gerando OH-. E se você também já foi para o conceito de Bronsted-Lowry, você vai ver que existem várias bases, vários compostos que sofrem ionização gerando os íons OH-, sofrendo um processo que não é dissociação iônica. Tá? Então, NH3, ao ser colocado em água, gera íons NH4+, e íons OH-. Essa daí é uma das representações da ionização da amônia. Tá? Substâncias moleculares e íons em solução aquosa. Dentro ali do tópico 2, embora eu tenha colocado 3 aqui, nós temos a teoria, uns comentários a respeito da teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius. Ele é um cara que ganhou o Prêmio Nobel de 1903 por esse trabalho. O trabalho dele é de extrema importância para a química. Embora possa aparentemente ser simples nos livros, ele tem um detalhamento, um formalismo bastante complexo. Recomendo acessar a página do Prêmio Nobel para ver a palestra do próprio Arrhenius, né? Tudo lá transcrito, bem bonito. Então, nós temos aqui as definições. Ácidos são compostos moleculares, sofrem ionização em água, liberando íons H+. Bases sofrem dissociação ou ionização em água, liberando íons OH-. E sais sofrem dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. O que isso quer dizer? O sal pode liberar H+, mas ele tem que liberar um outro cátion junto com esse H+. E pode também existir sais que liberam o OH-, mas eles precisam liberar um outro ânion junto com o OH-. Beleza? Para isso, então, vamos analisar os 3 exemplos. Temos aqui H3PO4, NaOH e CaCl2. H3PO4, que foi o exemplo que a gente fez, ele é um composto molecular que quando é colocado em água ele gera íons H+, e PO4, 3-, tá certo? Então ele é um ácido segundo Arrhenius. NaOH é um composto que tem o sódio, que é um metal, e o OH-, que é um ânion, né? Um ânion de metais, um composto iônico, que ao ser colocado em água gera íons OH-, correto? Uma base segundo Arrhenius. E o CaCl2, ele tem um cátion, que é o cálcio, e o Cl-, que é um ânion. Então ele tem um cátion diferente do H+, e ânions diferentes do OH-. Então, por esse motivo, ele é classificado como um sal. O NaOH é classificado como uma base, porque ele libera OH-, e o H3PO4 classificado como um ácido, porque ele libera H+, correto? E aí um pouco das cargas, né? Cada H+ tem carga -1, são 3 H+, carga 3+, e o PO4 3-. O Na é +1, metal alcalino, NOx fixo, o H- então tem que ser -1. O Ca, que é o cálcio, ele é um metal alcalino terroso, grupo 2 da tabela periódica, NOx +2 ou NOx 2+, e então cada cloro teria que ter NOx -1, beleza? E o mais importante, se eu tivesse uma solução aquosa de um ácido, base ou sal, essa solução aquosa ela acenderia a lâmpada nessa montagem proposta, porque eu teria solução contendo íons livres, soluções eletrolíticas, embora o brilho da lâmpada possa variar de solução para solução. Se a solução for um eletrólito mais forte ou menos forte, a lâmpada vai acender com mais brilho ou com menos brilho. Perfeito? Então,
finalizando aqui, nós vamos falar do último processo, que é a dissolução. Nós temos aqui como exemplo a sacarose, que é o C12H22O11, uma molécula bem grande, contendo então aí muitos átomos, né, mas só que todos átomos de ametais, correto? Eu tenho aqui a representação de várias moléculas de sacarose muito próximas umas da outra. Essa daqui então é a representação do açúcar sólido. São várias moléculas de sacarose unidas por ligações de hidrogênio, que são muito fortes, e é o que justifica a sacarose ser um composto sólido na temperatura ambiente. Agora, eu tenho aqui também moléculas de água e moléculas de sacarose dissolvida em água. O que pode acontecer é o seguinte: as moléculas de sacarose, ao entrar em contato com as moléculas de água, que também são unidas ali por interação de hidrogênio, as moléculas de sacarose elas podem literalmente ser arrancadas do sólido e ser levadas para o meio de moléculas de água. Esse processo ele separou as moléculas que estavam em fase sólida, dissolvendo-as em água. Mas preste atenção no detalhe, não ocorreu nenhuma ionização. Esse processo também não é uma dissociação iônica, porque o açúcar também não é feito de não é feito de íons. O que ocorreu aqui foi apenas uma separação de compostos de moléculas que estavam unidos por interações intermoleculares. Isso a gente classifica como sendo uma dissolução. Mas repara que a molécula de açúcar ela continua com o mesmo aspecto, só que separada umas das outras. Tá? Então você tem aqui uma solução que não conduz eletricidade. Você tem uma solução não eletrolítica, porque ela não tem íons disponíveis para conduzir eletricidade. Perfeito? Então, olha, vamos ver se você entendeu e analisar esse exemplo. Pause o vídeo, tente resolver e eu vou explicar logo em seguida. Beleza? Vamos à explicação? Olha, exemplo 1. A temperatura ambiente, cloreto de sódio, NaCl, é sólido e o cloreto de hidrogênio, HCl, é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Então, olha, cloreto de sódio e cloreto de hidrogênio. Perfeito? As substâncias podem ser líquidas, mas o motivo que faz com que em solução aquosa ambos sejam bons condutores é, olha, antes de ler as alternativas, eu vou te mostrar uma indução ao erro que a questão faz para você. As duas substâncias realmente podem ser líquidas. O cloreto de sódio, se eu aquecê-lo, ele pode ir para a fase líquida, né, se fundir e gerar íons Na+, Cl- livres. O NaCl líquido, ele conduz a eletricidade. O cloreto de hidrogênio ele é um gás. Se eu resfriá-lo suficientemente, ele pode ir para a fase líquida. Só que a questão não quer saber desses dois compostos em fase líquida. Ela quer saber desses dois compostos em solução aquosa. Ah, mas professor, a solução aquosa não é uma fase líquida? Sim, mas aí o NaCl e o HCl eles estariam dissolvidos em água. Eles não estariam puros em fase líquida. Que a segunda sentença do enunciado ela dá a entender isso, que as duas substâncias puras podem ser líquidas, mas não é o caso aqui. Ele não está falando das duas substâncias puras na fase líquida. Então, olha, por que as duas substâncias são bons condutores de eletricidade? Então, sem analisar a alternativa, cloreto de sódio é um composto iônico que sofre dissociação, gerando íons livres. Cloreto de hidrogênio é um composto molecular que sofre ionização, também gerando íons livres. Então, as duas soluções são eletrolíticas, são soluções iônicas. E os íons são formados por um processo de ionização, no caso do HCl, e dissociação iônica, no caso do NaCl. Perfeito? Tranquilo? Marca a letra C, então, feliz da vida. Questão da Unicamp, né? Aparentemente uma prova extremamente concorrida, mas com uma questão razoavelmente fácil de resolver. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa outra questão. Essa eu não vou resolver nesse vídeo, vou deixar a resposta no próximo vídeo, só para analisar ela, tá? A questão é do Enem 2010. Você vai dar uma pausada no vídeo, vai fazer a leitura da questão, no próximo vídeo eu faço a leitura e resolvo com vocês, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, esse primeiro vídeo é basicamente essa a ideia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal youtube.com/lucasfagundesquimica e vá dar uma conferida na nossa página do Facebook, facebook.com/bizuaulas. E se você assistiu até aqui, grita lá no comentário, fala, professor, assisti até o final, beleza? Só para a gente saber mais ou menos quantas pessoas está alcançando, tá? Obrigado aí por assistir. Grande abraço para todos vocês. Fique aí para as próximas aulas. Valeu!